ótima noite, bem-vindos à nossa Hora Saudável. Eu sou Jaelica Longo e hoje eu vou estar aqui com vocês ensinando um pouquinho, né, sobre 3 pontos essenciais para um emagrecimento saudável, né? Então, primeira coisa, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Eu já trabalho com nutrição aí há mais de 20 anos, sou apaixonada pela profissão, mas hoje eu sou ainda mais apaixonada pela filosofia que a gente desenvolve, e eu vou compartilhar com vocês 3 pontos que, obviamente, para um emagrecimento saudável, não são só 3 pontos que vão fazer todo o processo. Porém, vocês vão perceber que com esses 3 pontos bem trabalhados, você vai conseguir se manter, manter o seu corpo no modo queima de gordura, trabalhando no melhor dele, construindo uma melhor versão dia após dia, tá bom? Aqui está um pouquinho do meu currículo, mas eu quero compartilhar esse início com vocês, né? Eu sempre fui uma adolescente magra, uma mulher, né, uma adulta magra, mas as coisas foram mudando, né, depois das minhas gestações. Eu estudei nutrição por prazer, pela alimentação, sempre gostei de comer e comer bem, né? Como eu sempre fui magra, falei, já gosto de comer e sou magra, vou ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Me formei lá em janeiro de 98, né, tem um tempinho, né? E me especializei em reeducação alimentar, no processo ali de comer várias porções ao dia, enfim, eu gosto disso, e me tornei mentora de emagrecimento e hábitos saudáveis a partir de novembro de 2005. Essa menina aí à esquerda sou eu aos 28 anos, depois da minha primeira gestação. Não estava muito animada com a minha forma física, não estava muito animada com a minha perspectiva de futuro, e já vim estudando um pouquinho da necessidade de completar a alimentação com outros nutrientes. Estava começando a se falar ali em ortomolecular, e eu comecei a me interessar por isso. Na foto aí da direita, já estou aí aos 33 anos, 2 filhos, já conhecia a filosofia de nutrição e já praticava, mantive esse peso aí saudável até a minha última gestação. Tinha o sonho, né, de engravidar pela 3ª vez e realizei esse sonho com muita segurança, com muita tranquilidade. Eu tinha muito medo, né, depois de 2 gestações ganhando muito peso, eu mais velha, já com 36 anos, como que eu ia conseguir? Mas quando a gente aprende, né, eu falo que a nutrição saudável, o equilíbrio nutricional, tudo que a gente vai bater esse papo agora, uma vez que a gente aprende, a gente já sabe o caminho, então a gente consegue realmente manter o nosso corpo no melhor dele. Cheguei aí na minha última gestação com 60 quilos, no último dia da gestação de 60 quilos, uma semana após o parto eu já estava ali no meu peso ideal, né? Minha filhinha está aí na foto, pedi para o meu marido tirar essa foto, porque muitas pessoas que não conhecem, né, essa filosofia que a gente desenvolve, que a gente trabalha, que a gente usa, que a gente recomenda, né, as pessoas acabam criticando. Então, eu pedi para ele tirar uma foto da balança, né? Minha filha nasceu aí com quase 3 quilos, super saudável. Essa foto ali é do ano passado, né? Eu já aos 47 anos, e essa é uma foto mais atual, né? Construindo um novo resultado agora, né? Pós-inverno, do segundo período, né? Que a gente está atravessando aí um pouco mais restrito. Mas eu gosto dessa foto da direita, porque essa galerinha que aparece aí, a minha motivação, para realmente retribuir tanto que eu recebi, de tudo, né? De educação, de valores e de cuidados, né? Meus pais estão aí do lado esquerdo, ele passou por um problema de saúde muito sério ano passado, se não fosse todos esses conceitos que eu vou passar para vocês agora, talvez ele nem estivesse mais aqui comigo, e realmente eu tenho muita alegria em poder dizer que ele está super saudável, cada dia melhor, e essa galerinha aí são os meus filhos, né? Quando eu comecei toda essa história com nutrição diferenciada, com esse tipo de atividade diferente, né? Foi realmente para poder ter mais tempo com eles também, e para poder ser um bom exemplo. Então, todos eles aí mantêm o peso, têm bons hábitos, né? Curtem a vida como a mãe deles, né? Porque a gente aqui gosta bastante disso. E vamos entrar no tema, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses 3 pontos essenciais para o sucesso no emagrecimento. Eu vou um pouquinho além. Não é só para o emagrecimento. É para o emagrecimento saudável, permanente e duradouro. Lembrando, quando eu falo emagrecimento, não é só o magro esteticamente falando. É aquela pessoa que mantém o corpo em estado de emagrecimento. O que é isso? Eliminando gordura, queimando gordura e construindo massa magra. Porque dessa maneira eu vou ter uma série de outros benefícios, além do benefício estético, que também é muito gostoso, né? Muito legal você conseguir ali se olhar no espelho e se gostar, e vestir uma roupa que você queira, e a melhor forma, a melhor versão é aquela que você olha no espelho e se sente bem. Então, emagrecimento, essa palavra, ela tem aí uma série de
de interpretações, né? Então, para começar a falar, antes de falar dos 3 pontos, é muito importante entender o que é dieta. Dieta é um conjunto de alimentos e bebidas ingeridos usualmente, né, rotineiramente por uma pessoa. Essa palavra ela vem do latim, né, que vem do grego, que significa modo de vida. Então, dieta precisa ser um estilo de vida. A gente vai falar disso. As dietas elas podem sim ser modificadas, adaptadas, né, com diferentes objetivos, de acordo com a necessidade nutricional ou restrição alimentar de cada um, em momentos da vida também, não é? Temos festas, temos TPM, temos Natal, temos Ano Novo, temos Páscoa, temos dias da mãe, pai, avós e afins, vivemos. Então, elas precisam, sim, ser adaptadas, né? Uma dieta alimentar balanceada ou equilibrada, né, é aquela que contém a quantidade adequada de alimentos necessários para garantir todos os requerimentos nutricionais. Então, dieta é tudo que a gente escolhe comer e beber todos os dias. Então, aqui a gente está falando de rotina. A gente não está falando de vez em quando, das exceções, desses momentos que eu falei, de festas, de tristeza, de euforia. A gente está falando de regularidade, rotina, tá? Porque para manter o corpo num estado de melhorar dia após dia, a gente precisa fazer rotineiramente coisas melhores do que piores, tá? Então, o foco aqui hoje é a gente entender que, por exemplo, a atividade física, ela faz parte do passo 1, eu vou falar dela. Porém, é 1, 2 horas do nosso dia. Então, qualquer um pode treinar por 1, 2 horas, mas controlar a alimentação nas horas restantes é para poucos. Então, aí entra os 80, 20, 70, 30, né? Que é a nossa, eu brinco que é o nosso desentendimento aqui em casa. Meu marido é educador físico, eu sou nutricionista, a gente brinca, né? Ele fala que a atividade física é 30 e 70 alimentação, eu falo que é 80 alimentação e 20 atividade física. Mas pouco importa, o que importa é que a gente come mais vezes do que treina, isso é fato, né? Alguns pontos que, se a gente já sair daqui com eles na cabeça, fica muito fácil. Dormir bem, comer saudável, beber água, fazer exercício, sorrir mais e repetir isso todos os dias já vai fazer uma grande diferença. Ser saudável não é só sobre perder peso, tá? É sobre ganhar vida. Realmente, quando você começa a fazer um processo de perda de peso controlado, saudável, a gente realmente renova, muda completamente a nossa vida. Tá? Então, vamos para o ponto 1. Eu falei que ia dar 3 pontos, a gente vai focar muito mais nesse, porque o equilíbrio nutricional é o primeiro ponto importante que a gente precisa entender que sem ele, qualquer um dos outros 2 ou qualquer coisa que você escolha não vai funcionar a longo prazo. Tá? A gente sabe que uma dieta, ela pode satisfazer as necessidades calóricas e nutricionais e, ao mesmo tempo, ser inadequada por conter ou não determinados nutrientes. Então, o equilíbrio nutricional, ele é delicado, ele é complexo. A nossa máquina, né, o nosso organismo, ele é uma máquina extremamente delicada, internamente falando. Ele processa reações diárias todo o tempo todo. Eu estou piscando, estou metabolizando, estou suando, né, eu estou produzindo lágrima. Então, é o tempo todo ele funcionando. Então, é um processo simples, porém requer atenção. Então, uma dieta equilibrada ou balanceada, o que ela precisa? Ser suficiente para assegurar as necessidades energéticas. O que é isso? Quantidade versus qualidade. O que eu quero dizer? Vamos falar aqui numa dieta baseada somente em contar calorias. Eu pego uma maçã pequena e um brigadeiro pequeno, ambos têm 90 calorias. Porém, a caloria que vai vir do brigadeiro é completamente diferente da caloria que vai vir da maçã. O resultado das estratégias vão ser diferentes. Então, eu preciso assegurar que as minhas necessidades energéticas estão suficientes em quantidade e em qualidade. Ela precisa ser completa para assegurar todos os requerimentos nutricionais. O que é isso? Um equilíbrio entre macro e micronutrientes. E aí entra todo o conhecimento, que a gente tem várias aulas aqui falando disso, não vai dar tempo da gente entrar, mas entra aqui, eu preciso de carboidratos, proteínas, gorduras boas, só que eu preciso saber qual a qualidade desse carboidrato, qual a qualidade dessa proteína. Então, aqui eu vou deixar 2 dicas entre macro e micronutrientes. Você precisa entender que aqueles nutrientes, né, aqueles carboidratos, por exemplo, que vêm de tudo aquilo que você que está assistindo já sabe que não é bom, o que você já sabe que não é bom, tenho absoluta certeza? Refrigerantes,
alimentos ultraprocessados, farinhas refinadas, aqueles alimentos mais inflamatórios que todos nós sabemos, a gente sabe que a quantidade deles tem que ser diminuída, e muitas das vezes até removidas e trocadas por outras qualidades. Tá? Todos os macronutrientes eu vou precisar fazer isso. E os micronutrientes? Eu preciso assegurar que eu tenho eles na minha alimentação. E a gente vai falar um pouquinho deles, do quanto que é delicado a gente garantir a quantidade ideal para o organismo de maneira tradicional, tá? Mas é importante a gente saber que eu preciso desse equilíbrio. Ela precisa ser harmônica. O que é isso? Ela precisa ter, os diferentes nutrientes, eles precisam ter uma relação entre si. Então, aqui a gente fala da dieta colorida, variada, eu preciso de todos os grupos de cores dos alimentos. Então, eu preciso entender e escolher dentro das listas de sugestão do que é ideal para o meu momento, aquilo que eu mais gosto e procurar introduzir na minha alimentação rotineira. Mesmo aquelas coisas que eu não tenho hábito, eu preciso começar a fazer para ter essa transformação de forma saudável. E ela precisa principalmente ser adequada à situação biológica do indivíduo. Como eu disse, existem restrições específicas, existem momentos específicos, então eu preciso saber que isso não é estático, isso pode mudar de acordo com a vida, Brincando até aqui, eu, por exemplo, a facilidade que eu tinha para emagrecer lá com os meus 25, 26, 30 anos, eu não tenho mais hoje aos 48 anos. O metabólico é diferente. Eu não consigo mais? Não, consegue em qualquer tempo, com qualquer idade, tá? Porém, as necessidades, a situação biológica, ela mudou. Então, eu preciso individualizar. Então, a base desse item 1 qual é? Eu preciso trabalhar minha alimentação, então, aprender sobre as escolhas, aprender o que eu gosto, aprender sobre os grupos alimentares, eu preciso disso. Eu preciso aprender sobre a minha hidratação, existe uma conta muito fácil que você pode fazer, de 38 ml por quilo de peso, essa é a quantidade de água que você precisa por dia. O ideal é que desse total seja pelo menos mais da metade água pura e outras bebidas hidratantes. Mas o ideal é que seja só água. Tá bom? Mas se você tem aí acima de 100 quilos, vai precisar de quase 5 litros, então até adaptar a gente consegue dar algumas dicas, tá? Mas é importante você saber que precisa. Eu preciso da quantidade ideal de fibras, boas fibras, eu preciso aprender sobre isso, qual é a fonte, o que eu vou colocar na minha alimentação. Eu preciso verificar a minha disposição geral, se eu estou dormindo bem, se eu tenho energia e disposição, como é que está meu cabelo, como é que está minha pele, porque de nada adianta eu estar magra, mas eu estar ficando pior do que antes, eu só estou magra, mas o cabelo está caindo, a unha está quebrando, eu fico sonolenta o dia todo, vivo com dor de cabeça, então isso também precisa ser avaliado. Eu preciso ver quantas vezes eu estou fazendo exercício, porque o exercício faz parte do estilo de vida saudável e ativo, para um envelhecimento saudável. Eu preciso da nutrição complementar, o que é isso? Lembra que eu falei dos micronutrientes? Os micronutrientes, eles vêm em quantidade muito pequenininha na minha alimentação tradicional. Então, já há muitos anos, como eu disse lá no comecinho, eu já investigava, já há mais de 20 anos atrás, que eu sentia que o alimento, ele não estava tendo aquele resultado, as minhas recomendações, elas ficavam incompletas, faltava algo. Então, a nutrição complementar, a ciência, a tecnologia da nutrição, ela veio para facilitar a nossa vida, para garantir integridade nutricional, para facilitar o processo e garantir envelhecimento com qualidade. Então, é a ciência a nosso favor. Tudo isso junto, olha só, um ponto, tem várias coisas para a gente falar, mas tudo isso junto é a base do emagrecimento saudável. Eu preciso garantir que eu estou trabalhando todas essas áreas. E eu brinco, como que eu consigo, então, ter um equilíbrio nutricional de uma maneira mais fácil? Tá aqui, eu brinco que é o nosso pulo do gato, Muitas pessoas perguntam, Angélica, como é que você faz, Acabou de acabar aí a quarentena, Todo mundo engordando e eu conseguindo manter o peso, Então, são as ideias inovadoras, alguém teve a ideia de pegar o leite da vaquinha lá e colocar dentro de uma lata. Por aqui passou a mesma ideia, na cabeça dos nossos fundadores, dos nossos cientistas, e colocou ali tudo que o nosso corpo precisa, processado, já preparado para o organismo receber dentro de um pote. Então, a gente tem aí a facilidade, do nosso pó nutricional, que a gente chama carinhosamente de shake, também tem a versão saudável, que é salgada, que é a nossa NutriSup. Então, é um complemento nutricional diário.
Aqui em casa é a rotina, toda a família é o de jejum, meus pais, meu irmão, a gente começa o nosso dia com um shake proteico. Por quê? Facilita a vida, garante todos os nutrientes essenciais que eu preciso para uma refeição saudável, e eu dou aquela base. Lembra que eu falei a base nutricional para começar o meu dia, qualquer que seja a minha rotina. A gente tem aí nossa bebida vegetal, que é um coringa na cozinha. Aqui em casa, né, eu inventei aí um brownie saudável, né, que eu faço com o Nutrev e o nosso shake sabor chocolate, virou mania na casa e para mim salva TPM, né? Tem uma filha também, então para nós é bênção. Então você pode usar no lugar das farinhas, né? Por ser vegetal, zero glúten, ele é muito zero lactose, ele ajuda muito no processo, né, das pessoas que querem ter um aporte proteico, um aporte de fibra, mas não sabe como. A gente tem os lanches saudáveis, as nossas barras doces de proteína, as sopinhas, então facilita a vida, em sachê, em barra embalada uma a uma, então você pode ter sempre dentro da bolsa, é uma ceia saudável, garante que você não vai furar, né, a sua dieta naqueles momentos que você está mais focado, então facilita a vida. Outro pulo do gato que eu adoro são as nossas bebidas hidratantes, né? A gente tem aí o Herbal, que é um chá verde mais um mix de ervas, ele ajuda muito, né, na hidratação, as pessoas que não têm o hábito, né, de tomar água, ele favorece essa hidratação, porque o corpo parece, né, que a língua seca, e é a tecnologia mesmo para ajudar a gente, então vai ajudando a refinar o nosso paladar, é uma bebida que ajuda mesmo na disposição, e o NRG, né, o próprio nome diz, é Energy, né, que é para te dar energia, também a base de guaraná e chá preto. Aqui em casa a gente brinca, né, eles brincam que é o meu despertador, né, eles já sabem o dia quando eu tô acordada, depois que eu tomei meu copão, né, com os dois juntos aí, então a criançada já sabe. Tem a nossa proteína de soja, né, uma dica aqui para mulheres como eu, né, então aí na fase, né, pré-climatério, pré-menopausa, ele ajuda muito no desconforto, né, da TPM, dessa fase, né, proteína vegetal, é uma mistura aí de proteína, então ajuda muito na saciedade também, no tônus muscular, então para evitar aquela flacidez, aquele aspecto, né, de uma pele mais envelhecida, ajuda demais. Aqui entram as fibras, lembra que eu falei, eu gosto muito de falar delas, porque para a gente atingir a recomendação da OMS, né, diária, que é de 25 gramas de fibras, é muito complicado, é muito difícil. A gente teria que consumir aí uma quantidade enorme de pés de alface, por exemplo, né? E é muito difícil, a gente sabe disso. Então, a gente tem aí, né, várias fibras para melhorar o intestino. A gente fala muito de evacuação, né? Mas as fibras, elas envolvem muito além do processo de evacuação. O intestino ali já foi dado como segundo cérebro. Então, tem todo um processo que ocorre ali nas vilosidades e tudo, que precisa garantir a limpeza, a integridade. Então, a gente tem vários tipos de fibra para ajudar nisso. A gente tem toda a linha de nutrição esportiva, que não é só para atletas, né? A gente acabou de ter uma aula incrível, né? Na última semana com o Dr. Nathaniel, falando sobre isso, então a glutamina, principalmente, né, para jovens acima de 19 anos, é muito importante usar para favorecer esse funcionamento aí do intestino também e melhorar a imunidade. E a nossa nutrição complementar, né, que são os nossos ômega 3, o nosso cálcio, o nosso multivitamínico, porque a gente, às vezes, investe um pouco mais na alimentação para ter o benefício do nutriente, mas esse alimento, por exemplo, compro ali um salmão para ter um ômega 3, mas a forma que ele foi cultivado, por exemplo, e a maneira que eu recebo, o meu organismo não consegue, além de não ter no alimento, né, no peixe criado em cativeiro, ele não está preparado para o meu organismo assimilar. Então, eu invisto, mas eu não tenho o benefício. Então, quando a gente tem a tecnologia, a ciência, para facilitar a nossa vida, é ideal que a gente procure investigar, né? Então, a gente tem toda essa linha aí para facilitar realmente e garantir esse equilíbrio nutricional, porque sim, a gente vai continuar se alimentando, mas sim, a gente precisa ver o que eu não estou conseguindo que venha do alimento para facilitar a minha melhor versão e a minha transformação corporal. Todos os outros pontos, né, o 2 e o 3, são muito importantes, mas sem o 1, nada acontece. Né? Então, vamos falar agora sobre estratégia correta. O que é a estratégia correta? Eu entendi do equilíbrio nutricional, já vi os alimentos que eu gosto, já entendi tudo ali do passo 1. Passo 2. A educação alimentar, ela é a melhor estratégia de perda de peso. Por quê? Porque eu educo a mente para comer melhor.
E eu preciso entender que eu vou comer todos os dias para todo sempre. E eu vou ter situações onde eu não vou parar para pensar nisso, eu vou no automático. Então, quando eu educo a minha mente, qualquer estratégia, qualquer coisa que aconteça, eu sei voltar. Garantir o passo 1, a estratégia, ela é muito importante, porém ela é secundária, porque eu já eduquei minha mente através do passo 1. Tá bom? Então, o que que é, né? Como que trabalha essa estratégia nutricional? Ela é o equilíbrio, então, entre corpo e mente, né? A nossa alimentação, ela é influenciada por vários aspectos, né? Culturais, sociais, fisiológicos, emocionais. Então, é importante você aprender durante o processo, né? Então, eu preciso definir a minha estratégia de acordo com a minha vida, com a região que eu moro, com aquilo que eu gosto, né? Quando eu comecei essa filosofia lá 16 anos atrás, se alguém me falasse, por exemplo, que eu não poderia comer chocolate, que eu amo, eu não teria feito, eu não teria nem iniciado. Depois, no processo, a gente vai adaptando, vai colocando no horário correto, vai compreendendo, aprendendo, e aí sim, a gente, com o entendimento, a gente escolhe. E aí fica zero culpa, tá? Então, são diversos fatores que vão influenciar na manutenção desse peso e da estratégia que você vai escolher, tá? Primeiro, área comportamental, né? Então, o maior desafio no processo de emagrecimento é esse, né? Porque é nesse quesito que a gente aprende a diferença entre uma dieta com tempo determinado e manter um estilo de vida saudável a longo prazo. Sim, eu posso ter uma meta curta e usar uma estratégia emergencial. Porém, eu preciso entender que dentro daquela estratégia eu tenho que ter alguns pontos que eu aprenda para levar para sempre. Ok? Então, não adianta eu fazer algo que eu não tire nada de positivo para depois, que seja só negativo, que seja só ruim, porque aí eu vou ficar com 10% de gordura e 90% de chatice, ninguém vai aguentar mais você do lado, e não é isso que a gente quer aqui, a gente quer aqui que você seja muito bem-vindo em qualquer local, tá bom? Dietas radicais e restritivas não são sustentáveis, causam aí mau humor, cansaço, ainda podem ativar mecanismos compensatórios de compulsão, por exemplo, né? Principalmente nos momentos de deslize, né? Aquela culpa, ou já que aí você desiste antes de dar tempo para o seu corpo ter constância para trabalhar e para funcionar e para começar a adquirir ali a sua melhor versão. Então, a educação alimentar, ela não só traz as escolhas alimentares para a rotina, como vai direcionar a relação entre o indivíduo e a comida, desencadeando aí comportamentos equilibrados na hora de comer. Então, a estratégia precisa ir de acordo com a evolução, passo a passo, um caminha junto com o outro, tá? O verdadeiro emagrecimento, ele é lento, tá? Ele é dinâmico, ele está sempre subindo peso, descendo, afinando, ganhando um pouquinho aqui, ali, ele é dinâmico e ele deve ser alcançado de acordo com a adequação da sua rotina e das suas necessidades. Então, procura um profissional, né, ou um nutricionista ou um especialista, né, nós temos os melhores, que te ajude a encontrar melhor a relação com o alimento. Então, o que é a estratégia correta? É a low carb, é o jejum, nossa, qualquer tipo de dieta que você queira fazer, a reeducação alimentar, qualquer coisa que você escolha fazer, tendo aquele passo 1 correto, a estratégia vai funcionar, tá? E o nosso terceiro ponto, não menos importante, é que se fosse tão simples, qualquer um faria. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, o acompanhamento, você ter um mentor e você participar de uma comunidade faz toda a diferença no seu processo de emagrecimento. Eu coloquei aqui a definição de mentor, Então, é uma pessoa que, pela sua sabedoria ou experiência, ajuda outro como guia ou conselheiro, uma pessoa que inspira outras. Então, você aqui vai ter um mentor que vai te puxar pela mão e te lembrar do seu objetivo. Então, por quê? Porque todo mentor passou pelo processo. Ou era magro e ganhou peso, ou engordou e emagreceu, ou tem dificuldade em manter a melhor forma, não importa. Todo mentor passou pelo processo. Então, ele mais do que ninguém sabe das suas dores, e é ele que vai te ajudar. E por que comunidade? Muitas pessoas, eu não gosto de grupo, eu não suporto ficar pitando. Deixa no silencioso, mas esteja lá. A gente participa de grupo
tantos grupos de besteira, né? Amigo da escola, família, grupo que a gente não sai só por educação, não tem assim? A comunidade serve para, primeiro, te mostrar que tem mais pessoas passando por esse momento como você. Segundo, vai te lembrar do que é importante, porque os grupos são animados, as pessoas dão dicas, as pessoas compartilham pequenas vitórias, né? E nós somos a média das 10 pessoas que a gente mais se relaciona. Não tem jeito. Então, dentro dos grupos, pode ser grupo de desafio, grupo de perda de peso, lista de transmissão, grupo de longo prazo, não importa, maratonas, né, que são os grupos mais focados, qualquer comunidade que você esteja integrado junto com o seu mentor, vai facilitar o seu processo, vai facilitar a sua reeducação e vai te animar naquele momento de baixa, que todo mundo tem. Tá? Não é só durante o processo de emagrecimento, às vezes é no processo de manutenção do peso, às vezes você nem já está super no automático, mas esfriou, você esqueceu d'água, o grupo está lá e te lembra. Então, é muito importante esse ponto. Então, era tudo isso que eu queria falar, né? Muita coisa, né? Falar sobre alimentação, sobre emagrecimento e principalmente sobre longevidade desse processo implica em vários pontos. Mas eu acredito que esses três, né? Se a gente focar nesses 3 pontos, já fica muito simples a gente começar uma transformação. Eu espero ter compartilhado, né? Ter contribuído aqui com vocês, né? Eu faço esse trabalho aqui, essa dedicação, né? Esse compartilhamento com muito amor, tá? Sucesso para todos, né? É importante lembrar que se você quer aquele corpo que você nunca teve, você vai precisar fazer algo que você nunca fez, tá bom? Sucesso a todos, muito obrigada. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herba-Chef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.